Vamos então retomar nosso segundo episódio, né? A continuidade do nosso programa Notadamente. Vale Sim. reforçar que nós estamos recebendo o apoio cultural da Lei Paulo Gustavo. Prazer, Ronildes, estar novamente aqui com você. Muito prazer, muito bem-vindos, gente. Vamos iniciar pela nossa autodescrição? Bom, eu sou morena, cabelos pretos, estou usando franja agora, estou também usando uma blusa de manga e gola alta de cor rosé. À minha frente tem um microfone e um tablet aqui ao meu lado. Bem, eu, Ronildes, tenho cabelo cacheado, algumas mechas, cor loira. Cabelo à altura do ombro. Tô usando uma camisa na cor off. Tenho um piercing no nariz, tenho uma agendinha aqui na minha mão, um lápis e tenho uns livros aqui do meu lado e também um microfone à minha frente. Muito bom. E a gente vai retomar então, Ronildes, já pegando um gancho, né, do último encontro que a gente teve, em que a gente comentou sobre o nome desse episódio agora, que é Clínica ou Escola? Profissionais estão reféns uns dos outros? E hoje, nesse episódio, a Ronildes vai conversar um pouquinho mais com você, a gente vai ouvir um pouco mais a voz dela. A gente teve esse cuidado de fazer essa separação, né, Ronildes, assim, para que a gente pudesse trazer as nossas contribuições e dividir melhor, né? Mas isso não impede com que uma ou outra faça ali as suas intervenções quando sentir que vai trazer mais contribuições. Mas hoje vou já lançar de cara assim para a Ronildes uma pergunta com base naquilo que a gente já vem conversando. Discutir o processo de inclusão em escolas. Bora lá. Como é que a lei, Ronildes, determina que precisa ser e qual que é o papel da escola diante dessa lei? Ela vale para as escolas públicas, para as escolas privadas? Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão da inclusão. Então, quando você fala que eu vou falar um pouco mais, eu acho que seu interesse de quando jogou para mim foi pensando nessa questão clínica, da psicóloga, né? O que a gente pode falar em relação a isso. E vou entrar agora nessa questão da clínica, quando a gente pensa nisso, né? Nesse processo educacional, mas eu acho que respondendo, ou acho que fazendo aí, né? Conversando sobre isso de escolas públicas e privadas, a Lei Brasileira de Inclusão coloca que seja, né, tanto para a escola pública como privada, que esse aluno com diagnóstico ou sem, quando a gente fala com diagnóstico ou sem, quando eu pontuo isso, essa questão do laudo mesmo, né? Independente se ele tem o laudo ou não, ele precisa ser incluído. E isso não pode ser cobrado, né? Nenhum valor acerca disso, né? Mas então, como que eu vou fazer com essa criança, com esse adolescente que identifica que tem algum problema ali, né? Alguma questão quando se refere à dificuldade de aprendizagem, à socialização, ao comportamento. E eu acho que a gente entra nessa questão de quando você aponta sobre a clínica, né? E o que a escola tem a ver com isso, assim, no sentido de que, então, ela precisaria avaliar, fazer algo ali na escola para que essa criança fosse diagnosticada, assim, né? Já que isso é de responsabilidade da escola, né? E eles que têm que se haver com isso. Eu acho que algo da escola, sim, tem que se haver, mas não da clínica quando você aponta de que eu vou falar mais hoje. Eu acho que pensando nessa questão do diagnóstico psicológico, de fazer um psicodiagnóstico, né? Mas eu penso no diagnóstico pedagógico. Há de se haver, eu acho, de a gente pensar, e não sei até que ponto, né, quando que a lei, não aprofundei tanto, assim, em relação a isso, porque eu acho que não sei se talvez até necessitaria de uma lei disso, sabe, mas é uma questão de responsabilidade social mesmo, tanto da família, quanto do município, quanto do estado, e aí a escola faz parte, né, dentro desse cenário, em situar um pouco pra gente do que está acontecendo ali, né? Por que essa criança está indo mal, né? Por que essa criança precisa de uma educação especial ou de uma sala de recurso? Eu não querendo te cortar, mas já te cortando,
Você fala assim, não deveria nem precisar de uma lei para isso, né? Mas as leis, elas vêm justamente porque não está acontecendo, né? Então, de alguma forma, ela vem para dizer, pessoal, precisamos de olhar para isso. Sim. Precisamos de fazer isso acontecer. E hoje a gente tem visto muito, né, Ronilson, assim, conversar, muitos profissionais falando sobre, pais falando sobre, e é bacana essa troca. A gente aqui também trazendo dessas reflexões, porque a gente precisa de encontrar uma solução, né? E aí você cita o diagnóstico pedagógico e o diagnóstico psicológico. Sim. Você poderia esclarecer pra gente, assim, a diferença de um para outro? Eu posso até te ajudar na parte do pedagógico, como psicopedagoga, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais, assim, do seu olhar. Se eu tô pensando, né, enquanto psicologia clínica, eu quero saber qual que é o sintoma dessa escola, então, né? O que essa escola me apresenta enquanto dificuldade, enquanto deficiência, né? Se uma pessoa me chega até o consultório, eu quero escutar o motivo dela estar indo ali, por que ela está procurando, né? Algo, né? Do psicólogo ali. O que ele quer tratar nesse sentido? Então, o que a escola quer tratar dessa criança? Sabe? É algo do pedagógico? Sabe? Mas porque quando eu participo de algumas visitas, algumas conversações em escola, às vezes me escuto mais algo do diagnóstico clínico ou daquilo que é do comportamento da criança, e começa a buscar realmente uma justificativa por conta daquele comportamento, do comportamento agitado, do não aprender a ler, do fracasso naquela disciplina. E aí, quando começo a conversar com essas pessoas, né, com os professores ali, nem sempre a conversa ou o diálogo, quando eu vou buscar saber um pouco mais dessa criança, ele é igual para todos os professores, por exemplo. Essa criança responde dessa maneira com o professor de inglês, mas na minha aula de matemática consigo conduzir muito bem isso, sabe? Então, de que sintoma que a gente está falando, sabe, dessa criança? E aí eu começo a questionar mesmo, assim, o que esse diagnóstico seria importante para aquelas pessoas ali? E quando eu chamo ou convido essa família para vir, essa criança é a mesma daquela do convívio de casa? Isso é uma preocupação para a família? Como que eu vou levantar essa possibilidade se a família também ou talvez não estaria disponível para escutar daquilo? E aí, quando pensa nessa questão de reféns um dos outros, quem está certo ou errado acerca disso, dependendo de como que isso é passado para a família, pode ficar algo disso, assim, de que eu apontar algo do que meu filho não está atendendo às expectativas da escola, e se eu, enquanto pai ou mãe, não conseguir identificar algo disso, porque em casa tá tudo bem, então isso é uma questão que é da escola, né? E não minha, necessariamente. Ou eu posso até me haver com isso, vou procurar, levo num profissional, e o profissional diz que não, isso é próprio do desenvolvimento da criança mesmo, né? Não há nada de que um diagnóstico ali que possa ser feito. E aí você vai gerando um impasse nisso, né? Então, se a criança, alguém me diz que essa criança não está indo bem, eu faço ali um diagnóstico e que vai... as trocas são naturais para essa fase, né? A fono vai me dizer algo desse sentido. A escola me comenta que a criança não para quieto, que é agitado, mas no acompanhamento lá com a fono, ele consegue atender todas as necessidades dele ali. Então, e aí eu acho que começa muitos impasses nesse sentido. Então, quem está certo e errado ali nisso? É o profissional que não atendeu de forma adequada e não conseguiu perceber isso. Os pais falam, não, então se é isso é porque é birra ou é porque é preguiça, então bateu, eu vou colocar de castigo. E aí eu acho que a escola, por outro lado, assim, poxa, eu acho que poderia gerar algumas perguntas acerca disso. Então, por que aqui na escola ele responde dessa maneira? E em outros locais ele mantém outros tipos de comportamento? Eu acho que é nesse sentido, e não estou aqui invalidando os diagnósticos, né? Mas eu acho que a gente precisa nos fazer mais perguntas acerca disso,
sabe, assim, de como que essa criança se apresenta em diversos espaços, assim. E aí, eu acho que perguntas também, no sentido de não enquadramento disso, sabe? Eu acho que hoje... Eu sinto, assim, dentro disso que você está colocando, e baseando, e aí você foi falando, eu fui rememorando aqui muito da nossa experiência clínica. Existe num primeiro momento muito disso, né, assim, é difícil tanto para os pais, que tem aquela coisa assim, como que vai dar um diagnóstico pro meu filho, um rótulo, né, então a gente está falando de um caso de diagnóstico psicológico, né, neuropsicológico ou psiquiátrico, Sim, né, sim. pensando ali num transtorno do neurodesenvolvimento. Então, quando a família, ela às vezes é alertada disso, a gente vê que tem esse receio, né? Esse receio assim, poxa, e aí é onde possivelmente você esteja questionando, mas será que realmente é isso que é o necessário num primeiro momento? É ir lá e saber assim, vai lá ver qual que é a variação que eles vão nos trazer, né? Quando você fala desse diagnóstico pedagógico, aí é uma pergunta até para a gente poder esclarecer. Seria relacionado, assim, a identificar qual o nível de desenvolvimento que a criança se encontra, cognitivo, no sentido, assim, eu sei nomear as letras, eu sei identificar as letras, eu sei a soma, eu sei a subtração, eu sei os preditores básicos para leitura, né? Então, assim, eu sei falar, a criança se comunica, ela verbaliza bem, né? Então, seria nesse sentido, assim, que você coloca? Sim, eu acho que precisaria, eu acho que tá embasado, sabe, em melhores características dessa criança. Individualizar, nesse sentido, essa escuta e perceber quais são essas dificuldades que a criança está apresentando. Mas e às vezes é algo tipo de estudo de caso. Hoje a gente vai trabalhar e conversar sobre essa criança aqui. Mas tem outras pessoas de fora. Sabe? Então, que essa clínica aqui, mas que eu não estou lá como psicóloga para fazer um atendimento clínico, sabe? Mas a minha escuta dessa clínica, sabe? Dessa clínica ampliada mesmo, por conta desse discurso que a criança apresenta ali, e fazer essa escuta também dessas pessoas que estão ali, acompanhando essa criança. Porque é algo também tão enraizado que os professores já estão tão comumente familiarizados em olhar essa criança ali, no meio desse coletivo, e trazer nomeações, né? Então essa criança tem dislexia, essa criança é assim por conta de algo comum, não gosto muito desse termo, de desestruturação familiar, por problema de drogadição da família. Então, assim, acaba que quando eu já tenho um motivo para a criança estar apresentando, né, vamos dizer, esses fracassos ali, ou esses processos de não aprendizagem, não há muito o que ser feito, né? Então, eu delego algo desse comportamento a um terceiro. Então, quase que eu invalido muito a possibilidade que a criança poderia fazer algo de diferente, eu acreditar na individualidade dessa criança. Sabe? Eu ouvindo você falando aqui, eu imagino se a gente tivesse ao vivo, com o chat ligado, que mais tinha na era, se tivesse professor assistindo a gente, a questionar, vocês não sabem o que é uma sala de aula? Sim. São muitas crianças, porque a gente, numa clínica, atende no máximo 2, 3 crianças. Sim. Acaba que a intervenção, ela é mais rica. Não tem como comparar uma sala de 15 crianças, mesmo que 11 crianças sejam neurotípicas e 2 ou 1 seja neurotípica. Tem o desafio, porque dentro da formação acadêmica pedagógica do professor na formação, dificilmente vai aprofundar nisso. Então, a não ser que seja de interesse do professor. E aí é onde a gente entra novamente da importância da formação continuada. Sim. Né? Assim, para entender, e a própria assistência, que é o que você colocou. Tá, beleza. Não vai ser todas as salas essa realidade. Mas e aquelas que for? O que nós estamos prontos ali para oferecer de suporte? Porque você falou da sala de recursos, que hoje se tem, não é isso? Fala um pouquinho mais pra gente sobre a sala de recursos antes de... Sim, onde tem um pedagogo, né? Um professor ali com formação em pedagogia, que vai auxiliar essas crianças com diagnósticos, né? De não aprendizagem ali, que pode ser por algum motivo eles não estão aprendendo. Então, eles são
alocados ali nessa sala de recurso. Aí eu te pergunto, porque eu já vi muitas pessoas, uma fala de muitas pessoas, professores, quem está ali dentro, dizer assim, eles acham que isso é inclusão. Você leva a criança para aquele espaço, isso é uma exclusão. Como é que você enxerga isso assim, Ronilson? Eu acho que é algo muito particular, assim, é importante a gente conhecer algumas realidades mesmo, né, de que forma que realmente isso chama de inclusão, né, porque às vezes eu acho que em alguns momentos isso pode estar, nem sei se eu falaria de inclusão ou exclusão, mas de novo, eu não individualizando esse processo, eu colocando essa criança, ou várias dessas crianças na sala de recurso como algo de coletivo, e nós não somos assim, sabe, mas né, a gente saber que as nossas educações, a forma como a gente foi, que aprendeu também no processo de alfabetização, é que era de linhagem, todo mundo precisava seguir, sair de tal série, alfabetizado, isso vem mudando. Hoje, na verdade, eu nem sei mais como que é o processo de alfabetização, que eu não dou conta de auxiliar minha filha nisso, porque eu aprendi que era BA, BA, e agora já não é mais assim. Então, como que a gente precisa ir evoluindo, sabe, nesse processo e entendendo que cada criança vai aprender isso de uma forma diferente, vai fazer leituras de uma forma diferente, a capacidade de aprender vai ser uma forma muito individual e realmente deve ser extremamente difícil para o professor, para uma sala tão cheia, sabe, pensar nessas possibilidades, mas hoje a gente tem tanto, olha aqui, né, de sala, a gente conseguir às vezes uma sala multimídia, para que isso possa ser introduzido aqui e que algumas crianças podem aprender dessa maneira, é muito, acho que difícil mesmo a gente pensar nesse raciocínio de que eu vou precisar continuar na minha maneira pedagógica de aprendizado aqui, do escrever no lápis e papel, e sendo que a gente tem essa facilidade de recurso aqui, sabe? Então, eu consigo aprender só por aqui? Eu acho que... Não, existem muitas outras formas também, né, Ronilson? Assim, não é tão somente a escrita, né? Sim. O próprio brincar, né? O próprio... os jogos... né? E muitas vezes fica restrita aos momentos da aula de educação física, né? A sala de recurso até tem algo desse sentido, né? Algo do lúdico mesmo, que pode levar a criança a novas formas mesmo ali de aprendizado. Mas aí também, de outro jeito, eu pergunto assim, mas eu retiro, sei lá, né? 5, 6, 7 ou 10 crianças para um profissional exercer esse trabalho que, de novo, é algo de coletivo aqui. Sabe, o processo de cada um, da dificuldade que ele se apresenta, também pode ser de uma forma individual, sabe? E aí, por isso, essa importância desse diagnóstico clínico, pedagógico, mais estrutural também, de onde que cerca essa criança aqui, de qual que é essa dificuldade que ele se envolve ali. Mas não é algo que eu tô colocando, que isso precisa ser do pedagogo, ou da coordenação pedagógica, ou de ter somente um psicopedagogo. Eu acho que o psicopedagogo era independente se tem ou não, sabe, alguma dificuldade ali de aprendizagem. E o que a gente mais vê, na verdade, do psicopedagogo dentro da escola é muito mais na função institucional. Sim. Dificilmente ele faz uma avaliação individual. Clínica, né? E essas crianças, elas precisam, em muitas ocasiões, dessa avaliação individual. Até para identificar ali em qual nível de desenvolvimento que ela se encontra. Sim. Para poder pensar num plano de ensino que seja mais adequado para a realidade dela. Aí é claro que existem, hoje já existe isso. A criança, os pais precisam de alguma forma se mobilizar para tirar a criança daquele espaço escolar, levar até um profissional, mas não necessariamente que essa clínica ou esse profissional tenha uma ligação direta com a escola e saiba o que está sendo passado ou construído junto. Acho que é bacana pensar essa construção interdisciplinar, talvez, sabe, assim, no sentido das trocas, sabe, das trocas, do repasse de como que a criança, ela tá evoluindo. Acho que isso é importante, não é, Ronildes? Sim, eu acho que, mas mesmo, eu acho que quando a gente pensa nessa possibilidade desses profissionais aqui, eu acho que é uma multiplicidade de fatores e de pensamentos e de, óbvio, que cada um pensando e podendo contribuir com o seu olhar acerca desse ser aqui individual, sabe? Então, assim, eu acho que seria crucial de que essas clínicas
externas, né? Então, vamos pensar aqui. Então, pensando nessa clínica da escola, ou que rede é essa, que essas pessoas pudessem se comunicar, sabe? Que esse externo aqui, quem que é essa pessoa que acompanha, ou não necessariamente, talvez, algo de instituição externa aqui, a escola, mas será que não poderia ter um grupo de pessoas, né, de profissionais que poderiam fazer intervenções dentro da escola, que fizesse esses estudos de caso, que escutasse esses professores? Quais que são essas dificuldades no manejo dessa situação? Por que essa criança se apresenta assim para você e não para mim? Por que essa criança em particular me chamou a atenção? Né? E aí a gente ir abrindo possibilidades para que eles mesmos possam ir olhando essas particularidades, sim, como uma forma particular, né? E não de generalização e já enquadramento nele, sabe? Nessa nomeação, sabe? De é doido, é lunático, vários transtornos aí que se colocam, sabe, diante disso. Eu vou te colocar, Ronildes, um ponto assim que eu vejo que traz uma certa dificuldade dessa relação da clínica com a escola. O de querer jogar sempre a culpa, não é a responsabilidade, é a culpa para o outro, no sentido assim, mas ele já está lá na clínica, já fez uma avaliação psicopedagógica, então agora ela tem que mandar para cá o plano de ensino. Uhum. Quando na realidade é a escola que tem a obrigação de oferecer isso. Sim. Então, eu vejo, e aí acompanhando casos mais privados, né, escolas privadas, essa dificuldade, muitas vezes, de ter uma fluência maior, porque, às vezes, a escola não quer se responsabilizar, né? Então, tem um pouco disso também. De repente, quando você coloca e expõe essa questão da rede, acho que a rede é o mais legal. Assim, quando a gente começar a pensar de uma forma mais sistêmica, né, de uma rede mais interligada, definitivamente, cada um vai poder, de alguma forma, nessas trocas, né, na partilha, trazer as suas contribuições daquilo que pode estar trabalhando, né? E aí eu vou trazer, por exemplo, uma situação, assim, uma experiência que a gente tem, que é de grupos. Por exemplo, um grupo gente, dica de ouro, hein? Um grupo de WhatsApp em que você tem o pessoal da clínica, né, os profissionais da clínica, os pais, a família, e você tem também a escola. Uhum. Mesmo que mesmo que a clínica não esteja dentro da escola, há uma conexão, né? Então, naquele momento, é tão interessante isso que eu vejo, no momento em que o professor ou o terapeuta, os terapeutas compartilham pequenos avanços da criança, a gente percebe que lá o professor, ele sente-se motivado para pensar em outras coisas mais adaptadas para aquilo que está sendo trabalhado. Então, acho que diminui um pouco a angústia, acho que alivia um pouco a tensão e eu consigo olhar para esse outro, mas olhar para ele e entender que ele não é um bicho de 7 cabeças para mim, no sentido, porque às vezes também não é porque o professor não gosta, não quer, porque ele não sabe como manejar. Às vezes até essa falta de escuta também, de como essa criança é, porque não é só ela, tem mais 10, 11, 12 que eu tenho que dar conta ali, mas se em algum momento eu estou recebendo, na prática, vendo aquilo acontecer, eu posso pensar novas, adaptar aquelas atividades que eu havia pensado para o coletivo e adaptar para a realidade daquela criança. Mas para isso eu preciso estar muito aberto nesse sentido. Sim. E de realmente não colocar essa responsabilidade para o outro, seja só para a família, né? Ou a família mesmo ali devolver que isso é só da escola ou realmente só da clínica, né? Eu preciso pensar realmente esse coletivo, né? Como que todas essas pessoas juntos falando de formas diferentes, né, dessa mesma criança, desse mesmo sujeito aqui, né, de que forma que a gente pode realmente ir inventando saídas ou novas possibilidades para lidar, né, juntamente com ele aqui, que ele possa atravessar esse processo de dificuldade de aprendizagem. Não com todas essas limitações que a gente não conseguia ultrapassar diante disso, né? Precisa estar muito aberto para isso. Muito bom, e eu quero, já caminhando para a finalização dessa nossa conversa de hoje, te perguntar o seguinte: o diagnóstico de aprendizagem, esse que você tem trazido, né, o diagnóstico pedagógico, ele é de interesse para quem? Para a escola ou para os pais?
E o que a escola, quando ela faz esse movimento de solicitar um diagnóstico, o que ela espera com isso? Será que há uma transferência de responsabilidade ou há parceria entre a escola, entre pais e clínicas? Escola, pais e clínica, né? Será que existem caminhos de solução para isso? Assim, o que você traria para a gente, assim? Eu acho que é essa pergunta, solução, acho que, de novo, mais uma pergunta, sabe? A solução de quê que a gente tá querendo, sabe? E eu falo, né, a gente, enquanto pai e mãe, sabe? O Eli do outro lado, escutando essa escola, eu tô querendo solução de quê? Sabe? Eu tô querendo solução de um coletivo e colocando essa criança, né, como iguais da turma do primeiro ou do segundo ano e querendo que todo mundo evolua da mesma forma ou que tenha mais ou menos comportamentos ali parecidos, né, respeitando as regras, a rotina, e com isso vai auxiliar o processo de aprendizagem dele. Eu acho que é uma pergunta interessante a se fazer, sabe, assim, do que toda essa rede busca, né, o que ela está querendo quando eu suponho que existe algo aqui, né, para essa criança. Eu acho que são muitos códigos aí, né, envolvidos nessa mensagem. E levanta outras questões, né? Por exemplo, o professor deve estar assim, assistindo aqui, deve estar pensando assim, eu recebo para estar dentro de sala de aula com a criança. Sim. Lá fora eu ainda trabalho, porque eu tenho que preparar as atividades, aí você quer me dar mais um serviço ainda. Então existe também, por isso que quando a gente fala que precisa-se ter um olhar sensível para essa profissão do professor e educador, principalmente na base, é algo muito sério. Né? Mas é difícil a gente dizer para eles fazerem isso sozinhos, né? É muito, sabe? É muito difícil a gente colocar algo disso, assim. Então, acho que a escola precisa investir nisso, né? Se é de responsabilidade da escola, então o município também tem que investir nisso, além do que as salas de recurso. Precisa de entender que nós estamos em novos tempos, né, Ronildo? Acho que é isso, assim, aquela coisa de ficar muito batendo só na tecla da educação intelectual, do Enem e do vestibular. A gente tem perdido realmente, assim, muitas crianças para diagnósticos. Sim. Né? A gente tem perdido muito para ansiedade, muito para depressão, mas porque a gente tem distanciado, eu faço muito essa leitura, assim, com essa cobrança intensa de tem que se dar bem na vida, de tem que ser sucesso, se você tem que estudar e tem que seguir essa forma aqui. Isso tem chegado para muitos jovens e para criança, que vem da infância, né? Como uma cobrança muito grande de que eu tenho que entregar o resultado, e isso acaba afastando ela de coisas que são prazerosas para ela. E é bacana a gente escolher uma profissão. Por exemplo, eu sou musicoterapeuta. Donde há 10, 15 anos atrás, pessoal, se eu falasse que ia ser musicoterapeuta, o que as pessoas falam? Você tá doida? Graças ao bom pai, eu tive uma rede muito bacana que olhou para mim e falou assim, não, é disso que você gosta? Vai, estuda. Então, assim, e com isso eu trago contribuição para toda a minha classe, de lá para cá, o quanto a musicoterapia vem ganhando seu espaço, mas, ou seja, e eu vivo muito bem hoje. Agora pensa, se eu quero que o meu jovem, comece a se adaptar tão somente, eu vejo tanto esse discurso, porque agora as profissões aqui não existirão nem essa, nem aquela outra e tal, e vai por aqui. Peraí, mas deixa a criança, oportuniza para ela acesso àquela informação, para que ela possa encontrar ali a resposta dela. Então, assim, eu acho que é um ponto que a gente tem se perdido um pouco. Sim. As escolas têm se perdido um pouco, então precisa, e já tem hoje leis federais que vão, de alguma forma, sugerir ou solicitar, de alguma forma, que se inclua uma disciplina de educação emocional, que eles chamam, mas não tem, normalmente, dificilmente tem uma pessoa ali capacitada para desenvolver essas atividades ali dentro. E quando você fala de emoções, poxa, falando de música, né, assim, as
notas vão surgir para mim emoções de forma diferente do que para outra pessoa. Então, os códigos existentes nas salas, na leitura, vai trazer símbolos, vão criar, é símbolo, o A é universal, todo mundo vai falar A da mesma maneira, mas como que isso chega para mim é de uma forma diferente. Olha que fantástico aquele filme, do filme da Temple Grandin. Significado que é dado para cada significante. Sim, olha, eu vejo, a leitura dela não é por isso daqui, são por códigos, é por outra maneira, e olha que trabalho magnífico, sabe, que ela desempenhou. Então, eu acho que pensar isso de uma forma universal, sabe, não se dá para chegar com a sua música, com a emoção, para todo mundo da mesma forma. Sabe? Então, por que na sala de aula precisa ser assim? Agora, eu preciso escutar um pouco disso, assim, como que isso chegou para você? Você trabalhando com música, eu acho que isso é muito claro, pensando nessa questão de símbolo, de códigos, né? Quando a gente fala também, transferindo isso para a sala de aula. Sim, e aí, pra gente, eu falei caminhando pra finalização, né? 2 pontos de solução que a gente trouxe aqui é a empatia, né? E aquela que eu disse que foi a dica de ouro, né? A comunicação, pensar em formas de comunicações diversas. E isso a gente vai aprofundar muito no curso que a gente vai oferecer, né, Ronildes? E aí, quando eu falo de comunicação, de como que isso chega, então, de como que eu escuto, né? Como que eu tô escutando, né, essa criança? Como que isso chega pra mim? Da mesma forma que eu também não sei como que o meu código, como que eu estou ensinando, chega pra você, sabe? Então, é algo disso de me perguntar, eu acho que de me inquietar mesmo. Por que essa criança se inquietou aqui na minha sala de aula? O que eu provoquei? Né? Quais que foram os sons que chegaram, né? E puderam tocá-la de maneira diferente que na aula de ciências. Aí a gente já começa a falar sobre o próximo episódio, né? Que eu sei o que o meu filho escuta. Será que eu consigo dialogar ali com o seu universo cultural? Música, filmes, seriados, jogos. Então a gente vai conversar um pouco para além. A gente falou aqui nesse segundo episódio mais dessa questão da relação tríade, né? Da escola, da família, da clínica. Mas a gente precisa de falar agora um pouquinho mais assim, lá na essência, que é a família, né? Então nós vamos falar de comunicação, mas a gente pode também dialogar e pensar justamente isso. Será que a escola também começa a interessar-se pela própria subjetividade da criança, né? Então, acho que aí começa a ampliar o olhar não tão somente para o intelectual, mas também para esse outro aspecto que é tão inerente a nós, seres humanos, que é a questão emocional. Ela precisa, cada vez mais, a comunidade escolar precisa entender que os métodos, eles precisam ser melhorados, né? Sim. E nós vamos, então, encerrar convidando você para dar continuidade no próximo episódio para a gente aprofundar nessa questão, né? Será que eu sei o que meu filho escuta? Ou meu aluno escuta? Gente. Será que eu consigo escutar o outro de uma forma menos julgadora? Escutar mesmo. E aí nós vamos até falar qual que é a diferença de escutar e de ouvir. Será que tem diferença? Será que tem? Vamos escutar, né, gente? Isso Vamos aí. escutar para saber um pouco mais sobre. Esperamos vocês lá, hein? Tchau.